Conversamos com José Carlos Toneto, ele que é secretário de Comércio, Indústria e Meio Ambiente aqui em Santo Antônio de Jesus e que se prepara naturalmente para os festejos juninos aqui no município. Toneto, quais as principais ações de sua pasta nesses primeiros meses de 2014? Veja bem, a nossa supersecretaria tem esses vários segmentos. Nós temos aí uma grande oportunidade de desenvolvermos um pensamento macroeconômico aplicável e sustentável. Dentro desse princípio, nós fizemos várias ações. Por exemplo, nesta parte da agricultura, nós estamos trabalhando na contribuição para que haja uma organização dos agricultores em torno das suas próprias associações e que haja uma reestruturação das suas atividades. Por exemplo, nós gostaríamos que houvesse uma urbanização das suas localidades, tipo, tivesse lá a instalação do campo de futebol, a quadra poliesportiva, posto de saúde, escola, uma creche, que muitas mulheres não podem trabalhar por falta de uma creche. Queremos que também seja instalado ou viabilizado uma cozinha industrial para que possamos levar treinamento para a agregação de valor aos produtos e também até na questão da melhoria da qualidade alimentar, né? Em questão teórica e questão da segurança alimentar. Antes de se assumir, havia muitas reclamações acerca da necessidade de melhoria na Feira Livre como um todo. O espaço do galpão de farinha, por exemplo, foi organizado, contando inclusive com decoração com temática da Copa do Mundo. O que dizer dessa iniciativa e o que se esperar para os demais segmentos? Veja bem, vamos dividir. Existe a questão da produção, né? Além dessa estruturação proposta nesse primeiro bloco, nós estamos trabalhando na estruturação da produção rural da seguinte forma: nós temos uma estimativa de que mais de 50% do solo de Santo Antônio está morto por compactação e degradação. Então nós estamos num trabalho com a EBDA, na estação experimental que está no campo do governo, de descompactação do solo com o plantio de leguminosas. Complementarmente, a UNEB chega com um projeto onde vai se procurar a qualificação, a profissionalização dos produtores e também a análise de solo para detectarmos a necessidade de correção da acidez, né, que é a aplicação de calcário, e também a reposição mineral, que é a adubação. Então, essa parte da produção. Mas também não podemos esquecer que o maior gargalo da agricultura é a sua comercialização. Nossos agricultores estão à margem, eles estão fora da comercialização. Toda a comercialização é feita através do atacadista. Isto normalmente dá prejuízo para eles. Então nós estamos trabalhando na questão da viabilização das DAPs jurídica, porque o município não tinha nem a DAP jurídica, já foi concedida a primeira para a Sapucaia. Inclusive, eles concorreram e foram contemplados na venda pela primeira vez de uma associação do município vender para merenda escolar, e até o final do ano deveremos ter, no mínimo, mais 5, que completaria 6, mas é provável que chegue a 10 DAPs jurídicas. Iniciamos o mandato com apenas 54 DAPs físicas no município, hoje nós já somamos 1.033 DAPs físicas. Então isso propicia não só a venda para merenda escolar, mas também tem uma outra prerrogativa, né, na casa da Conab, que é o PA, que é a venda, o programa de aquisição de alimentos, que o agricultor fará a venda do Conab e fará a entrega nas instituições, associações, né, que, por exemplo, que cuida de crianças, creches, né? Então isso também são ferramentas. E também nós estamos nessa parte de comercialização agrícola com a proposta de descentralizarmos nossa feira com a construção ou a viabilização de 2 novas feiras de bairro, uma no São Benedito e outra na Luís II, que pega tudo aqui no entorno, e a nossa proposta maior, inclusive, é a transferência do atacado que acontece no centro de Santo Antônio de Jesus. Inclusive, é uma coisa inconcebível, nos dias de hoje, uma cidade do porte de Santo Antônio de Jesus ter o atacado funcionando no centro da cidade. Isso nos traz problemas de tráfego de veículos, os problemas de caminhões, carretas e estacionamentos indevidos, né, dessas demandas todas. E com essa transferência para a Ceazinha, nós vamos adequá-la para receber não só esse atacado de frutas, verduras, no modo geral, e também, principalmente da farinha, né? Então nós vamos ter essa desconcentração. E lá nessa Ceazinha nós vamos viabilizar
uma unidade denominada varejão, para que os produtores, né, possam diretamente vender, abastecendo a própria feira municipal e também as nossas cidades. Tudo isso no sentido de fortalecermos os agricultores. E depois nós temos também a questão de agregação de valor ao produto. Nós precisamos fazer que a industrialização, a agroindustrialização, chegue a Santo Antônio de Jesus. Nós temos aí o pão de queijo mineiro, já contratamos um profissional que vai estar transitando nessas cozinhas industriais ou improvisadamente. Temos também a parte do laticínio, né, que nós já fomos uma importante bacia leiteira. Nós vamos apoiar a Copasa para que ela seja reviabilizada, né? E temos também a parte da produção de farinha, que nós pretendemos fazer com que a produção de farinha convencional seja processada nessa cooperativa, porque o agricultor hoje ele perde muito tempo nesse processamento, ele perde praticamente a semana inteira, ele tem que correr atrás da sacaria, da lenha, quem vai raspar, quem vai para o forno, quem vai para a prensa, e depois ainda a parte da sacaria, como disse, a parte do frete, né? E depois, chegando na cidade, é um outro gargalo. Nós temos a pedra, onde tecnicamente é o lugar destinado para que os produtores de farinha depositem ali e fiquem aguardando os seus compradores, principalmente os revendedores, tipo supermercados e outras instituições consumidoras. E também os próprios atacadistas, né? Só que as gestões anteriores permitiram que os atacadistas assambarcassem aquela área. Hoje, toda aquela área está tomada pelo produto comprado, adquirido pelos atacadistas, inclusive os vindo de outra região, sacarias de féculas. Então, isso está tomando o espaço que é do produtor, né? Nós não tivemos condição, porque é uma situação que nós encontramos, mas com essa transferência para a Ceazinha nós vamos resolver isso. E, inclusive, a tônica maior é que nós pretendemos transformar o nosso mercado municipal num lugar de visitação. Algumas alterações já estão sendo feitas, você vê no galpão. Falando, Tonete, em visitação, olhe bem, existiu muitas dificuldades com relação ao estacionamento e à higienização de produtos e os espaços. O que é que tem sido feito pela administração, em especial da sua pasta, para equacionar paulatinamente essa situação? Veja bem, o galpão 7, quando chegamos, ele estava inutilizado. Hoje, com as alterações que fizemos, hoje é um formigueiro. São os consumidores que estão lá frequentando, certo? Estamos fazendo uma reforma do sanitário, né? Que aquilo ali estava, inclusive, tem um depósito para receber o lixo nos grandes contêineres, e os ossos presentes ali têm atraído os urubus. Isso é um quadro que está atualmente constatado, mas nós já vamos resolver isso. Estamos contratando também a confecção de alguns contêineres estacionários com tampa, justamente para que seja depositado neles esses detritos, né, orgânicos oriundos dos açougues. Os açougues não têm tomado cuidado nesse sentido, certo? Então, nesse caso, o galpão o 7 de mais verduras de hortifruti, misto, né? O galpão de farinha, todo mundo pode constatar lá hoje, as imagens vão demonstrar a grande alteração que houve, né? Inclusive os próprios feirantes que lá estão, eles elogiam esse trabalho. Agora vamos atuar em outras áreas. Tonete, nós temos uma indústria incipiente. Quais as perspectivas com a ampliação do distrito industrial em Santo Antônio de Jesus? Olha, Santo Antônio de Jesus é uma cidade tradicionalmente comercial. Só que o outro segmento, que é o segmento da indústria, eu diria que ainda é pequeno o seu parque, né? Mas é um parque emergente, né? Está em crescimento. O distrito industrial inicial, ele já está todo tomado, né? E hoje nós estamos com um novo distrito industrial que deve absorver aproximadamente umas 80 novas empresas, né? E o crescimento se dará por lá e deverá se priorizar nesse novo distrito industrial as indústrias locais, como do ramo de movelaria, tem essa parte de estofados, né, e poltronas. Nós ainda nessa parte industrial, nós temos a importantíssima indústria da Natulab, né? Então são duas, até a Naturlife, e isto coloca Santo Antônio de Jesus num destaque até de crescimento na questão do PIB. O PIB de Santo Antônio de Jesus está evoluindo
justamente por causa dessas contribuições. Agora, com as perspectivas que se visualiza, principalmente com o próprio Estado da Bahia fazendo essa demonstração, até mesmo com a futura ponte de Itaparica, ou a duplicação da BR-101, que já está em curso, uma pista que vai ocorrer entre Castro Alves e Santo Antônio de Jesus, encurtando distância, inclusive para recebemos aí o transporte da soja que vem do oeste baiano, a duplicação da BA-0001 com a BA-046, né? Então isso aí vai fortalecer estrategicamente Santo Antônio de Jesus. Agora, inclusive com aquela questão anterior que eu falei da agricultura, nós temos aí a agroindústria da Copamido, ela não está em Santo Antônio, está em Laje, mas contribui para o fortalecimento dessas atividades de modo geral. Falando um pouquinho de meio ambiente, o que é que tem sido feito para a preservação de nossos mananciais hídricos e, naturalmente, com a manutenção de nossas matas ciliares? Essa questão do meio ambiente, ela é muito complexa, porque somos todos predadores por excelência. Então, precisa haver uma mudança de concepção, mudança de paradigma das pessoas. Hoje se troca de celular a cada lançamento, né? Onde é que vai parar esses entulhos? Porque esses celulares, eles parecem one-way, uma duração no máximo de 1 ano aí. Então, o que acontece? Tem as baterias que são descartadas inadequadamente, porque as empresas ainda não acordaram para a sua obrigação da logística reversa. Ela tem que receber não só as baterias, como as pilhas de controles. Nós temos também a questão dos nossos mananciais, das nossas nascentes, rios, né, lagoas. Os proprietários de terra não acordaram ainda da sua responsabilidade. Nós estamos diante de uma renovação, né, do Código Florestal, né, que foi aprovado recentemente, e temos aí o Cadastro Ambiental Rural, que os agricultores ainda não acordaram, muito embora eles tenham prazo até maio do ano que vem, prorrogável por mais um ano. E isto são ferramentas que serão disponibilizadas, já estão à disposição dos nossos agricultores, no sentido de fortalecê-los, porque o pessoal muitas vezes vê uma lei, essa lei é um castigo. Não, como eu disse, esta lei do Código Florestal, ela veio para contribuir para o agricultor se estruturar, ver seu passivo ambiental, que é a maior parte da realidade, e se programar para o plano de recuperação. Na parte ainda de recuperação das matas ciliares, das nascentes dos rios, nós temos um importantíssimo trabalho feito em Santo Antônio de Jesus pelo GANA. O Grupo GANA, que é o Grupo Ambientalista Nascentes, teve um projeto de 2011 e 2012, foram 2 anos com a Petrobras. Esse projeto já foi prorrogado, então está fazendo o replantio de matas ciliares e das nascentes dos rios. Então, está se avançando nesse sentido. Agora, nós, enquanto poder público, temos aí o licenciamento ambiental, que somos autorizados pelo governo do Estado, e temos procurado agir celeremente nessas aprovações, né, para que os empreendimentos não sofram soluções de continuidade ou atrase as suas implantações, porque a gente normalmente vê um pedido de licenciamento no governo estadual, não importa de que estado seja, demora 3, 4 anos para acontecer. A FIO, a ferrovia, também para os trechos que estão sendo implantados, demora o licenciamento, mas em Santo Antônio de Jesus não. O licenciamento aqui acontece de forma rápida.